Meu sincero e cordial bom dia. Tudo bem contigo, benção? Espero que sim. Obrigado por estar ouvindo um Café com Bíblia. Hoje nós vamos discorrer acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Judas, no seu capítulo 1, verso 11, lembrando aqui que esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas discípulo, tá bom? Ele diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A gente ama a palavra de Deus, pessoal, porque ela só não fala de acertos. A Bíblia, ela denuncia também os erros. E há um ai aqui de Deus sobre a vida de 3 homens que fizeram coisas muito erradas na Bíblia. E Judas, usado pelo Senhor Jesus, ele nos alerta para que a gente também não cometa os mesmos erros. As pessoas falam que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E há uma frase também que eu concordo, que diz que a pessoa sábia, ela aprende com os seus erros, mas a pessoa muito inteligente, ela aprende com o erro dos outros. Então, se nós somos muito inteligentes, nós vamos aprender com o erro desses camaradas que não vamos fazer o que eles fizeram. Eu vou ser bem didático. Vamos lá. Seguir o caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim, ele errou. Por que ele errou? Ele levou uma adoração para Deus. Ele levou da planta da terra. E o irmão dele, Abel, levou um cordeirinho novinho. Ele sacrificou o animalzinho. Então Deus recebeu a adoração de quem? De Abel. E Caim sentiu ciúmes, inveja e matou o seu próprio irmão. Então Caim, o que nós não podemos seguir Caim no sentido de inveja, de adoração? Você sabia que tem muito irmão que tem inveja de outro? Você sabia disso? O irmão adora a Deus de uma maneira única dele. E aquilo irrita o outro irmão. Você sabia que até em dar glória a Deus, não levantar a mão no culto, tem gente que não gosta. Ele acha que é errado. Que ele não consegue adorar. Eu não sei porque ele não adora, mas cada um adora do seu jeito. Amém, pessoal? Se você quer ficar quietinho no seu canto, amém. Se você quer dar um glória a Deus, amém. Se você quer levantar a mão, amém. Tudo que não escandaliza, ser com ordem, tá tudo certo, tá bom? Então não podemos ter ciúmes como Caim teve. Você vê o primeiro homicídio da Bíblia, a causa foi os ciúmes. Então não podemos ter ciúmes. O segundo exemplo foi de Balaão. Balaão era um profeta que Deus levantou para profetizar sobre o povo de Israel. E ele era tão usado na mão de Deus que um rei de outro país, de outra nação, conseguiu iludir ele e comprar ele com dinheiro. Ele se vendeu por causa de dinheiro. Então, você não pode se vender. Você só pode falar o que Deus mandou você falar. Você sabia que uma vez eu fui pregar numa igreja, um irmão me chamou? Olha só, irmãos, que absurdo que chega o ponto de ser humano. E tinha a noiva dele que não queria mais o noivado. Ela estava querendo terminar.
E o rapaz soube que eu ia pregar lá na igreja deles, tinha sido convidado. O rapaz chegou em mim e falou, eu estou sabendo que você vai pregar lá na minha igreja. Eu estou a fim de te dar muito dinheiro. Falou para mim, para você falar que para minha noiva não terminar comigo. Você não dá um jeito lá no culto, fala assim que o seu tá falando para ela não terminar. Ela vai entender. E eu te dou esse dinheiro que eu não quero terminar. Olha só que absurdo. Eu falei assim, eu não invento, meu amigo. Eu não invento. Eu só falo o que Deus mandou falar. Você vê absurdo que chega o ser humano, o desespero do ser humano. É igual o Balão. O Balão se vendeu por causa do dinheiro. Eu não me vendi por causa do dinheiro. Deus me livre. Falar o que Deus não mandou falar. Então, o que Deus está mandando falar agora de manhã? Não se venda. Não se venda. Tá bom? Então, a primeira coisa, não tenha ciúmes do ministério de outro irmão. O segundo conselho é não se venda. O terceiro é aqui, ó. Foram destruídos na rebelião de Corá. Corá, ele se rebelou. Você sabia disso? Contra Moisés. Ele achou que ele também, que todo mundo tinha que ser usado. Ele não aceitava que Moisés era um líder escolhido por Deus. Então ele se levantou contra Moisés, ele se rebeliou. E aí Deus abriu a terra e engoliu tanto Corá como mais 250 que estavam com ele. Então a rebelião Deus não aprova, gente. Se Deus levantou um líder, né? Você não vai, às vezes você não concorda com tudo que falam. Eu não concordo com tudo que falam. Mas eu não vou me rebeliar nunca. Nunca vou me rebeliar contra o meu líder, contra o pastor que Deus colocou. Juntar patotinha, panelinha, sabe, gente? Dentro da igreja. Fazer excepções de pessoas, não, tá bom? Então, esses 3 conselhos que o Café com Bíblia quer deixar com você, tá bom? Só relembrando, Caim, inveja. Balaão se vendeu por dinheiro. E Corá se rebelou contra a liderança. Um abraço, Deus abençoe.